os pregos, se eu não ver as marcas, se eu não ver o lado dele, não acreditarei. Olha o que a decepção faz no coração da pessoa. Olha o que o medo faz, irmãos. Tomé, ele caminhou junto com Jesus. Tomé, ele viu todos os milagres que os evangelhos nos contam. Tomé era um apóstolo de Jesus. Ele era um dos 12. Ele estava lá quando Jesus fez o mar se calar e fez o vento cessar naquela mesma barca. Tomé, ele estava lá quando Jesus veio caminhando sobre as águas até o encontro dos discípulos que estavam amedrontados. Tomé viu quando Jesus disse: Lázaro, saia para fora, e depois de 4 dias de morto, Lázaro saiu. Tomé viu, ele estava lá. E esse mesmo Tomé, ele não foi capaz de acreditar que aquele homem teria ressuscitado, por uma decepção, por um medo, pela falta de fé, por acreditar somente naquilo que os olhos dele viam. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim como Tomé. Pode vir quantos pregadores for aqui na frente desse grupo de oração, pegar esse mesmo microfone e falar as mesmas palavras que eu digo aqui a vocês. Só que muitas vezes nós só acreditamos naquilo que nós vemos. Nós só acreditamos naquilo que nós vemos ou que nós sentimos. Não somos capazes de acreditar nas palavras que outro ser humano nos conta. E nossa conversão, e muitas vezes nós ficamos esperando isso, que Jesus se materialize na nossa frente para dizer que nós temos que mudar de vida, para dizer que nossa vida tem jeito, ou para falar que a minha situação vai se melhorar. Muitas vezes nós esperamos isso para tomarmos as nossas decisões, para escolhermos, para nos decidirmos, para tomarmos um rumo diferente em nossas vidas. Só que a palavra de Deus vem nos ensinar, e Jesus mais tarde vai falar: feliz aquele que crê sem ver. Eu não sei o que você ainda está esperando para tomar uma decisão em sua vida. Irmãos, a nossa vida com Cristo não é diferente da nossa vida para fora dessas paredes. A nossa vida, de um modo geral, é feito de escolhas e decisões. Se você não escolher algo na sua vida, se você não se decidir por uma situação, por uma pessoa ou por qualquer coisa que seja, se você não der o primeiro passo, Jesus não vai poder fazer mais nada por você. Não pode. Porque nós temos o livre-arbítrio. Tomé não acreditou. Ele queria colocar a mão, ele queria ver Jesus assim como os outros viram. Ele queria ver o Mestre. Ele queria poder sentir, ele queria tocar nas chagas, porque ele não acreditaria, porque Tomé tinha visto Jesus morto. E ele não acreditou que um homem pudesse ressuscitar do mundo dos mortos. Não acreditou. E daqui a pouco nós iremos terminar de ler e nós veremos que ele só acreditou depois que ele tocou, que ele viu. Mas Jesus, irmão, ele não vai aparecer na nossa frente. Não somos merecedores dessa graça. Não somos merecedores de tamanha graça de Deus. Jesus, Deus, ele não vai aparecer aqui na sua frente e falar para você mudar de vida. É para isso que existem os pregadores, é para isso que existem os servos do grupo de oração. Ele não vai descer aqui. Somente um homem teve a capacidade de ver as costas de Deus. Porque se um homem chegar a ver a Deus face a face, morreria, porque não seria capaz. E esse homem foi Moisés. Porque Moisés era um homem de extrema intimidade com Deus, e ele queria ver Deus, e Deus falou: olha, Moisés, você não pode, porque senão você morreria. Fique na fenda da rocha. Quando eu estiver vindo, eu colocarei a minha mão na fenda da rocha. Depois que eu passar, deixarei você ver as minhas costas. E Moisés viu a mão de Deus, as costas de Deus, e depois disso ele desceu do Monte Sinai com a face brilhando. Porque esse é o poder que se tem em uma pessoa íntima de Deus, uma pessoa que acredita e uma pessoa que vê Deus.
Só que, irmão, Jesus não vai aparecer com a barba, com as chagas aqui na sua frente. É para isso que Ele deixou o sacramento eucarístico. É para isso que Ele deixou a Eucaristia, para que nós nos encontremos com Ele materialmente, espiritualmente, aqui. Aqui. É para isso. É o Deus morto e ressuscitado, o corpo e o sangue, as mesmas chagas. Não muda nada. Ou aliás, muda sim a nossa capacidade de acreditar, a nossa fé, o nosso poder de escolha, a nossa decisão por esse Jesus, em acreditar, em apostar, em dar um passo, dar esse passo. Tomé disse: não acreditarei se eu não ver. E muitas vezes nós tomamos essa postura na nossa vida: enquanto Jesus não fizer tal coisa na minha vida, eu não mudo. Quantas vezes já não ouvi isso? Não, eu só vou na igreja quando Jesus vier aqui e me falar. Se você acha mais bonito que os outros, então, né? Gracinha. Não vai acontecer. Sinto muito te informar, mas se para você tomar um passo você está esperando isso, não quero te decepcionar, não quero ser mais uma pessoa que te decepciona, mas não irá acontecer. Como eu disse, não somos merecedores de tanta graça. Não somos merecedores. Mas a exemplo de Tomé, hoje o Senhor nos convida a tocar, a acreditar sem ver, ou acreditar vendo, porque é o mesmo Jesus dentro do sacrário, aqui onde há poucos minutos atrás, Ele esteve aqui, e agora está no seu coração, Jesus eucarístico. Não vemos os milagres, não vemos as obras acontecerem, não porque Jesus não é como antigamente, mas porque nós não somos como aquele povo era antigamente. Tá certo que a modernidade vem, o mundo muda, mas a fé não. Quantas pessoas não conhecemos? Quantos milagres já não ouvimos dizer de que Jesus age da mesma forma como agia 2000 anos atrás, na vida de quem acredita, na vida de quem crê. E Tomé disse: se eu não colocar minha mão no seu lado, não acreditarei. Vamos voltar lá no versículo 26, vamos terminar? Vamos ver o que acontece? No versículo 26, 8 dias depois, estavam os seus discípulos, outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Palavra da salvação. E isso aconteceu. Naquele dia, Tomé disse, no dia da ressurreição, que ele não acreditaria se ele não colocasse a mão. Ele queria acreditar,
Assim como nós muitas vezes queremos acreditar em tudo aquilo que nós vivenciamos. Ele queria. Ele mais do que ninguém queria, porque ele era um apóstolo. Como eu disse, ele viu tudo aquilo que Jesus fez. Mas uma decepção que ele trazia em seu coração. O medo fazia com que ele, por mais que ele quisesse, não acreditasse. E talvez seja isso que vem nos afastado de darmos esse passo a mais. Só que 8 dias depois, irmãos, eles estavam reunidos no mesmo lugar, como nós acabamos de ler. E ali, Tomé estava junto com eles, e o Senhor se colocou junto deles novamente. E assim como no outro dia ele disse: a paz esteja convosco. É por isso que nós no grupo de oração nos saudamos com a paz de Jesus. É por isso. E ali Jesus se aproximou de Tomé, estendeu a sua mão chagada e disse: pode tocar. Detalhe, as portas estavam fechadas. Como Jesus se colocou lá dentro de corpo e alma, se as portas estavam fechadas? E Tomé colocou o dedo dele lá, na ferida do Senhor, colocou a mão lá no lado de Jesus, para assim acreditar. E ali Tomé reconheceu a sua incredulidade, e ali ele diz a maior profissão de fé. Reconhece Jesus não apenas como Senhor, mas como Deus, porque ali Jesus estava de corpo físico, de matéria. Eu não sou físico, mas matéria, isso que nós podemos pegar, ver, de corpo e alma ali diante de seus olhos. Diante dos seus olhos ele viu Jesus. E a partir daquele momento ele diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus fala: Tomé, você acredita porque você me viu, mas feliz aquele que crê sem ver. Essa última frase, com certeza Jesus disse pensando em Tomé, mas principalmente em nós. Feliz aquele que crê sem ver. Talvez o seu maior desejo seja ver e contemplar Jesus face a face, porque eu também tenho esse desejo. Mas enquanto eu não posso, eu o contemplo face a face na Eucaristia. E talvez esse seja o passo que você tenha que dar essa noite. Esse seja o passo que nós tenhamos que dar a partir dessa noite. A partir dessa noite, a não deixarmos mais que os nossos medos e que as nossas decepções, pelo fato de não conquistarmos aquilo que nós mais almejamos na vida, nos afastem e faça com que nós desistamos de caminhar até esse Jesus. Tomé cometeu esse erro, irmão, e nós estamos cometendo o mesmo. Mas cabe a nós a exemplo dele. É por isso que São João relata isso. É por isso que São João relata isso. Se você olhar nos outros evangelhos, essa passagem não é relatada com a mesma intensidade. Porque se você prestar atenção, nos outros evangelhos é tratado de milagres. São João ele não trata isso. Por quê? Porque São João, ele gostaria e ele queria, ele desejava que todos aqueles que lessem isso reconhecessem Jesus como Deus, como Senhor Salvador. Ele não queria, João não queria, João o evangelista, ele não queria que Jesus ele fosse tratado ou relatado como todos aqueles farsalhos. Farsalhos, essa palavra existe? Não sei. Mas como aquelas pessoas que faziam milagres e truques naquela época. Ele queria que Jesus fosse lembrado, e que Jesus fosse marcado como Senhor e Deus. E ele é o único que relata essas palavras de Tomé: meu Senhor e meu Deus. E esse Senhor e Deus da sua vida é o mesmo que se encontra no Santíssimo Sacramento. E ele está aí no seu coração. Você que veio à missa esse final de semana,
Ou você também que talvez faça muito tempo que não vem à missa. O Senhor olha para você hoje. Olha para você. E assim como Ele fez com Tomé, Ele estende a mão chagada. Ele apresenta o lado dele aberto. Ele apresenta o lado dele aberto. E se for necessário, se você tiver muita fé e for muito persistente, eu sei que Ele aparecerá para você. Depois você me conta como é que é, porque eu ainda não tive esse privilégio. Mas hoje eu venho falar de um Deus que faz de tudo por você, que fez de tudo pelos discípulos, e hoje faz de tudo por nós, para que nós acreditemos, para que nós deixemos de lado os nossos medos, as nossas decepções. Irmãos, decepções todo mundo passa. Se você for falar com seus pais, com certeza se decepcionaram muito e se decepcionam até hoje, mas não podemos deixar que isso nos impeça de caminhar, que isso faça com que nós servimos a Deus mais ou menos, ou que isso faça com que nós deixemos de acreditar num Deus que olha por nós, que nos ama, que ressuscitou e que está presente no meio de nós de corpo e de alma. Não podemos deixar que isso aconteça conosco. É por isso que eu acho que aconteceu com Tomé, para que nós não vivamos a mesma situação hoje. E infelizmente, pelo fato de termos medo de caminhar, a mesma situação acontece na nossa vida hoje. Irmãos, eu já disse isso aqui nesse mesmo grupo de oração da última vez que eu preguei, mas o Senhor toca forte no meu coração e eu repetirei as mesmas palavras. Irmãos, Deus agiu na sua vida até agora, através do Santíssimo Sacramento, através desse grupo de oração, através das pessoas que te amam e que zelam pela sua integridade, pela sua consciência, as pessoas que te amam por você mesmo, porque Deus também fala através da consciência, mas Ele já fez tudo o que Ele podia fazer para a sua fé crescer e para você crescer como ser humano, como pessoa, como servo de Deus, como estudante, como um profissional, seja lá qual for. É necessário que você dê um passo. É necessário que você perca o medo de caminhar. É necessário dar esse passo. Não um passo desesperado, mas também não um passo retardado. É necessário que você caminhe com esse Deus. É que nem aquela história das pegadas na areia. E quando você só vê que só tem as suas pegadas, é porque Cristo está te carregando no colo. Mas nós não podemos ter medo de caminhar. Não podemos ter medo de acreditar e de ir ao encontro de um Deus que nos espera. Não podemos ter mais medo. Não tenha mais medo. Caminhe até esse Jesus e não tenha medo de se arriscar. Seja o verdadeiro discípulo. Seja um apóstolo que viveu essa experiência com Cristo. Acredite no propósito e nos planos que Deus tem para você. Porque se Jesus apareceu para Tomé para que ele acreditasse, é porque Jesus apostava em Tomé. E porque mais tarde Tomé foi um grande profeta, um grande discípulo, no qual levou a palavra do mesmo Jesus ressuscitado a várias regiões do Oriente e do Ocidente. E hoje o Senhor me enviou aqui, não sei com que propósito, mas sei que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Por isso eu convido você agora a ficar de pé.